O último processo da pauta é uma proposta de nota técnica sobre a PEC 59, regime jurídico dos servidores do Poder Judiciário. Eu aviso ao ambiente advogado que não há sustentação oral nesta modalidade de procedimento, nota técnica. Presidente, eu falo em nome da Federação Nacional dos Servidores Judiciários dos Estados e pedi autorização de Vossa Excelência para suscitar uma questão de ordem ciente, justamente por não caber questão de ordem nesse sustentação oral nesse processo. Qual seria a questão de ordem? É que houve uma votação anterior desse mesmo Conselho, Excelência, em 2009, de uma nota técnica, a nota técnica 2009, de uma outra comissão, a Comissão de Acompanhamento Legislativo desse Conselho. Sim. Quer dizer, e até porque constava em pauta justamente com aquela ressalva, processo de competência da comissão, como Vossa Excelência hoje pontuou com muita propriedade, só na semana passada é que a FENAJUDE tomou conhecimento de que esse processo viria a julgamento. E foi por força de manifestação da própria FENAJUDE, Excelência, em 2009, que houve a votação de uma nota técnica desse Conselho, concluindo pela constitucionalidade da então PEC 190. Houve apenas a mudança de número na Câmara PEC 190 e agora no Senado PEC 59. Como a partir dessa nota... considerado na nota técnica que eu apresento, no corpo da nota técnica, a existência de nota técnica anterior. Então, a questão de ordem fica absorvida aqui pela nota técnica. Na verdade, estamos observando aí como questão de ordem uma sustentação da... Se me permite, Excelência, é só... Eu agradeço a Vossa Excelência. É só para que se o conselheiro relator leve em consideração esses dados que Vossa Excelência está trazendo. É só para que se todos nós sabemos da existência desta nota anterior. É só para que se permitisse, Excelência, e aí concluo, a FENAJUDE, já que decorrente de manifestação dela, a nota técnica anterior, que tivesse tempo suficiente de levar ao conhecimento dos senhores relatores, e não só a FENAJUDE, a própria FENAJUF, as suas considerações antes de que esse plenário eventualmente levasse adiante o tema. Não haverá prejuízo absolutamente nenhum. No Senado não houve sequer ainda manifestação da Comissão de Constituição e Justiça. Agradeço imensamente a deferência desse Conselho, senhor presidente, e do senhor relator, claro. Muito obrigado. Conselheiro Saulo. E, senhor presidente, a alegação de que não há prejuízo é algo a se considerar com certa relatividade, porque, afinal de contas, o fato de não ter havido a manifestação da Comissão de Constituição e Justiça se dá justamente pela ainda não deliberação sobre a nota técnica que nos cabe fazer aqui. E eu trago uma nota técnica, senhor presidente, em relação à proposta de emenda constitucional 59, que foi aprovada na Câmara, que limitou sobre o número 190, 2007, acrescentando o artigo 93 à Constituição, dispondo sobre o Estatuto dos Servidores do Poder Judiciário, onde este artigo tem a seguinte redação: lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto dos Servidores do Poder Judiciário, observado o inciso 13 do artigo 37 e na linha B do inciso 2 do artigo 96, ambos desta Constituição Federal. Então, manda observar o 37, 13 e o 96, 2B. E determina que, parágrafo único, as leis estaduais observarão o disposto na lei complementar que trata o CAPT. E o artigo 2º da proposta dá o prazo de 360 dias, a contar da publicação da emenda, para encaminhamento ao Congresso Nacional do projeto de lei complementar. Eu começo aqui no item 2, com a análise da proposta, dizendo: inicialmente, cumpre registrar que o plenário deste Conselho Nacional aprovou. E eu também adianto que esta nota, a redação dela, foi elaborada por mim e pelo conselheiro Fabiano, a quatro mãos. E o conselheiro Fabiano preside a Comissão de Acompanhamento Legislativo, a Comissão Permanente do nosso Conselho. Inicialmente, cumpre registrar que o plenário deste Conselho Nacional aprovou em sua 86ª sessão ordinária, por maioria, nota técnica número 9, de 2009, favorável à PEC número 190, de 2007, que então tramitava na Câmara dos Deputados. O texto aprovado pelo CNJ ressaltava a enorme heterogeneidade de regimes e de condições de trabalho dos servidores da Justiça dos Estados,
como decorrência do modelo federativo, onde cada Assembleia Legislativa estabelece as normas agentes da matéria. Atentava particularmente para o paralelismo da proposta com a concepção de um Estatuto Nacional para a Magistratura, Constituição Federal, artigo 93, projetando, aspas, um cenário homogêneo, positivo para os serventuários que poderão ter um quadro comum de níveis e espécies de cargos e funções, vantagens e deveres funcionais, além de parâmetros de valorização dos servidores efetivos na distribuição de gratificações, em especial naquelas atividades de chefia, direção e assessoramento. Fecha parênteses. E digo eu aqui, quer dizer, diz a redação da nota, na verdade, a nota tem essa redação. Há de se considerar que, desde o início, a proposta já motivava sérias controvérsias no âmbito do CNJ, tanto que a nota técnica 9 de 2009 é aprovada em cenário bastante distinto do atual, contou ali com o voto contrário de 4 conselheiros. Cremos que, passados quase 5 anos, alguns aspectos devem ser levados em maior consideração, de modo que o momento requer uma prudente cautela na análise da PEC número 59 de 2013. A despeito dos fundamentos e legítimas pretensões que constam da justificação da referida matéria, a proposta encampa potencial violação da autonomia dos Estados, ao mesmo tempo em que ressalta a existência de controvérsias de fundo salarial entre os milhares de servidores da Justiça. Nos termos em que foi formulada, a PEC fere a autonomia dos Estados para dispor sobre o regime jurídico aplicável aos seus servidores, artigo 39 da Constituição, importando em violação à cláusula pétrea da forma federativa de Estado, artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Vale ressaltar que o artigo 96, inciso 2, a linha B da Constituição, atribui aos tribunais de justiça competência para propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de cargos, bem como a remuneração de seus serviços auxiliares dos juízes vinculados. Segundo a edição de 2013 do Relatório de Justiça em Números, publicado pelo CNJ, o Poder Judiciário possui quase 400 mil servidores ativos, distribuídos entre 91 tribunais. A criação de um regramento único para toda a categoria desconsideraria especificidades e peculiaridades locais. Mesmo que o regulamento nacional se desse em bases gerais, haveria o risco de os Estados se verem impedidos de legislar sobre questões relevantes de interesse local. Além disso, é certo que um estatuto jurídico único para os servidores importaria um acréscimo de despesas a serem suportadas pelos Estados em um futuro próximo. Ainda que a proposta não trate especificamente da remuneração dos servidores, a tendência é que um regulamento nacional, nos moldes propostos, produza consideráveis pressões por elevação salarial, tendo em vista as discrepâncias hoje existentes entre as carreiras do Poder Judiciário da União e as carreiras de grande parte dos Estados. Do ponto de vista orçamentário, não se pode ignorar o fato de que grande parte dos tribunais de justiça encontra dificuldades críticas para atender ao limite de despesas com o pessoal a que se refere ao artigo 20, inciso 1º, da linha B da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Dados do CNJ indicam que pelo menos 11 tribunais estariam próximos do limite prudencial previsto no artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ultrapassada essa barreira legal, a legislação impõe severas restrições à administração do Poder Judiciário. Portanto, requer-se prudência na avaliação dos impactos econômicos que a proposta inevitavelmente produzirá. Evidentemente, o CNJ não é indiferente às distorções no âmbito do funcionalismo do Judiciário. A questão é saber se o Estatuto Jurídico Único é, no momento, factível. A esse respeito, o CNJ tem atuado firmemente para aprimorar a gestão do Poder Judiciário em todas as instâncias tribunais, especialmente para valorizar a alocação de recursos materiais e humanos. Merece registro a edição recente de diversas resoluções voltadas ao aprimoramento da gestão do Poder Judiciário, particularmente da política de recursos humanos. Cite-se especialmente a resolução número 194, de 26 de maio de 2014, que institui Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, e a resolução 192, de 8 de maio de 2014, que dispõe sobre a Política Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores do Poder Judiciário, e a resolução 184, de 6 de dezembro de 2013, que dispõe sobre os critérios para a criação de cargos, funções e unidades judiciárias no âmbito do Poder Judiciário. O CNJ considera que as referidas iniciativas contribuirão para reduzir as discrepâncias existentes entre os tribunais brasileiros e, por extensão, para o aperfeiçoamento de todo o Poder Judiciário, sem a necessidade de criação de um regime jurídico único para os seus servidores, considerando o vício de inconstitucionalidade que a PEC 59 de 2013 contém e a sua previsível repercussão orçamentária sobre o conjunto dos tribunais. E a conclusão da nota é:
Em conclusão, o Conselho Nacional de Justiça manifesta-se pela não aprovação da proposta de emenda constitucional número 59 de 2013, implementação do Senado Federal. A presente nota técnica, aí eu complemento, foi aprovada por unanimidade ou não, dependendo de como deliberarmos aqui hoje, pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça, na sessão realizada nesta data, conforme certidão anexa, para ser encaminhada ao presidente do Senado Federal, ao presidente da Câmara dos Deputados, à Casa Civil da Presidência da República e à Secretaria da Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, Brasília, 16 de junho de 2014. Esse é o texto da nota técnica, senhor presidente, que eu submeto, juntamente com o conselheiro Fabiano, que não está aqui hoje, ao plenário do Conselho. Não, número 75. Como vota o conselheiro Rubens Curado? Com o relator, presidente, e reforço apenas o que me chamou mais atenção, esse problema orçamentário que se vislumbra, considerando aí que mais da metade, se não me engano, dos tribunais já estão no limite prudencial e os possíveis impactos em que essa PEC poderia gerar. E então, pelas todas as razões postas, mas destacando esse problema orçamentário, eu acompanho o relator. Conselheira Luísa? Também com o relator. Conselheiro Gilberto Martins? O relator, presidente. Conselheiro Paulo Teixeira? O relator, excelência. Conselheira Gisela? Relator. Conselheiro Emanuel? Com o relator, presidente. Conselheiro Falcão? Conselheira Maria Cristina? De acordo. Conselheira Ana Maria? Com o eminente relator, senhor presidente, com o seu voto completamente afinado com a nossa Constituição e com os limites materiais ao poder de emenda, porque a forma federativa do Estado se erige em cláusula pétrea, como Sua Excelência bem ponderou, como grande professor de direito constitucional que é, inclusive conferencista até na França, com muito sucesso, a quem até parabenizo pelo voto. Conselheiro Guilherme Calvão? Eu também voto com o relator, até porque a matéria foi exaustivamente debatida na Comissão de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas nesse sentido. Como eu Conselheiro voto? Flávio Cirângelo? Conselheira Débora? Também eu voto com o relator. A proposta agride frontalmente o nosso pacto federativo, para não falar de outras considerações de ordem prática, né, decorrentes de uma medida dessa natureza. A proclamação é por unanimidade aprovada a nota técnica contrária à PEC 59 de 2013.